Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no Espaço Cubo Itaú. Nosso programa tem apoio da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. E a nossa convidada de hoje é Maria Anselmi, fundadora da rede de lojas e confecções Anselmi. E bom, a gente está aqui então com Maria de Lourdes Anselmi. Seja bem-vinda aqui ao Que é Ser Brasileiro. A gente está muito feliz de te receber. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, me sinto privilegiada, né? E quem é você então? Eu sou Maria de Lourdes Anselmi, nasci no interior de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Sou fundadora da Malharia Anselmi. Eu iniciei a empresa fazem mais de 40 anos, trabalhei uns 2, 3 anos assim em casa, sozinha ali, e registrei a empresa. Então, a empresa ano que vem vai fazer 40 anos de Anselmi. Ah, que bom. Então, um bom momento para a gente conversar. Né? Eu acho que sim, um bom momento. 40 anos é uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Agora, esse sotaque gostoso que você tem, né, é uma história que é uma história de família, né? É uma história de tradição italiana. Conta um pouco sobre a história da sua família. O meu bisavô veio da Itália, né? E eu, de criança, não sabia falar português, por isso que eu tenho esse sotaque carregado, né? E fui aprender a falar português quando eu fui para a escola, com 7 anos. Que dentro de casa, você nasceu aqui no Brasil? Sim, nasci. Mas dentro de casa só se falava italiano? Só se falava italiano. Meu pai e minha mãe não sabiam falar português. Aí fui para a escola aprender a ler, escrever e aprender uma língua. Então, eu falei só italiano até os 7 anos. E depois sempre convivi com meus tios, todos os familiares, só falavam italiano, o italiano vêneto. Nossa! Porque é diferente, né? É diferente, né? Quando eu vou para a Itália, ma come? Ti sei brasiliana e te parli veneto. É quase que um dialeto isso, É quase que um dialeto, é verdade, né? Então eu tenho esse sotaque carregado, né? Uma delícia. As raízes, é uma delícia, esse sotaque. Mas tenho muito orgulho das minhas raízes. Sim, então fala um pouco sobre os seus pais, né? Como é que era a vida lá? Porque eles eram agricultores, era isso? Sim, eram agricultores que plantavam trigo, milho, uva. E o pessoal me convida muito para dar palestras, né? E eu sempre comento que eu cheguei até onde cheguei aqui, eu tenho certeza absoluta que foi por causa dos princípios e os valores que meus pais me passaram. Porque sempre me falaram muito que tem que respeitar as pessoas, que tem que ajudar as pessoas, que tem que trabalhar, que tem que fazer a coisa correta. Você ajudava eles? Muito. A minha mãe contava que eu tinha 6, 7 anos, eu ia levar merenda para o meu pai, que trabalhava, e arrastando a cesta, assim, e ficava chamando o meu pai que eu ia lá levar a merenda, porque às 9, 10 horas o pessoal no interior come a merenda, então a minha mãe como se brustolava a polenta, né, na chapa, e eu ia levar a merenda para o meu pai, desde de criança. E sou a irmã mais velha, somos em 6 irmãos. 6? Né, então sempre fui muito responsável. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos, tive que parar de estudar com 12 anos, foi a minha maior frustração. Meu sonho era ser professora. Professora de quê você sonhava? Eu queria ser prof. Professora. Eu queria ser prof. E quando meu pai me disse que eu não poderia mais estudar, porque eu tinha que ficar em casa cuidar dos irmãos, para mim foi muito triste. E aí, um ano depois... Porque era uma família, então, com poucos recursos. Poucos recursos, né? Então, a gente plantava, tudo que se comia era plantado, o milho, o trigo, a gente tinha vaca, porco, então era tudo alimentos assim que a gente plantava e cultivava e era disso que a gente vivia. E tinha que economizar, uma coisa muito engraçada, que meus pais, né, tinha que, quando a gente ia para a mesa, tinha que cortar o queijo bem fininho, né? O salame, assim, umas fatias bem finas, porque não dava, né? Então tinha que comer polenta, né? Então, como que era o nome dele? Segundo, meu pai era gêmeo, então o nome do meu tio é Primo e o meu pai Segundo. E a minha mãe, o nome dela é Irma. Falecidos, não faz muito. Mas até viveram muito tempo, né? A mãe faleceu com 83 e o pai com 84.
Agora, eu vi uma entrevista sua, você estava falando que você gostava de brincar já desde pequena com linha, com tecido. Como é que era isso? Bom, aí como eu não tinha condições nenhumas, né, não podia, meu pai e minha mãe não podiam comprar um rolinho de linha, porque não tinha dinheiro. Tinha dinheiro para comprar o sal, o açúcar, o café, essas coisas, fermento que a gente não produzia, mas não tinha dinheiro. Então eu queria fazer crochê, mas eu não tinha linha. Aí a minha mãe tinha um enxoval, as camisolas, toda cheia de crochê. E aí eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos e eu desmanchava os crochês do enxoval da minha mãe para poder fazer crochê, tricô. E eu fazia e escondia, né? Aí quando a minha mãe ia arrumar o roupeiro, daí eu apanhava, porque eu desmanchava os crochês dela, para ter linha. Meu Deus, isso com 12 anos? Mais nova, com 9 anos. Já fazia isso? Já fazia isso. Eu adorava bordar, fazer crochê. Aí quando eu parei de estudar, um pouco depois eu disse para o meu pai e para minha mãe, já que vocês não me deixaram estudar, me deixa fazer um curso de corte e costura. Mas da onde que veio essa vontade? Eu acho que eu via minhas tias que faziam muito crochê, a minha mãe costurava, né? Então, já tinha isso em casa, eu né? acho que sim, que veio da família. Então eu queria aprender a costurar. Aí eu fui fazer o curso, casei com 16 anos. Casou novinha. Nova. Muito nova, uma criança. O meu ex-marido era agricultor, então casei, fui morar junto com sogra, cunhados. E 3 anos depois que nós éramos casados, o meu ex-marido disse assim, mas eu não quero mais ficar aqui na colônia, eu vou comprar um caminhão e vou viajar. Não quero mais trabalhar aqui. E eu disse para ele, bom, se você sair daqui, eu que não vou ficar aqui, então você me tira daqui. Aí, na época, ele disse, bah, mas é difícil, né? Tem a minha mãe, tem a minha irmã, e eu queria ir morar sozinha, né? Em Farroupilha, eu e ele com os meus filhos, porque eu já tinha a Sandra, de 3 aninhos, e o Eduardo, recém-nascido. Nossa. E aí, no fim, aceitei sogra, cunhada e vim morar, daí fui para a cidade de Farroupilha, né? E Farroupilha sempre foi uma cidade que tinha muitas malharias. E como eu sabia cortar, sabia bordar, eu sabia fazer de tudo um pouco, o que eu fiz? Eu não podia trabalhar fora, porque eu tinha uma criança de 3 aninhos e o Eduardo com 15 dias. E a minha sogra disse, olha, eu não quero compromisso, porque ela tinha os filhos que moravam na roça, e ela dizia, quando eu quero sair daqui, ficar na roça 15 dias, 30 dias, eu não quero compromisso. Então, eu não poderia trabalhar fora. Aí, o que eu fiz? Eu fui nas malharias pedir serviço para mim fazer em casa, bordar, costurar, tudo que aparecesse, eu fazia porque eu queria ganhar uns trocos, né? E como eu tive, assim, uma infância, digo, no meio do mato, não se tinha televisão, não tinha nada. Ao passar do tempo, eu descobri que meu pai e minha mãe me ensinaram o principal, os valores. É verdade. E aí, quando eu ia nas malharias, eu ficava de olho, como que etiquetavam uma peça, como é que eles faziam, porque eu tinha uma vontade muito grande de montar o meu negócio. Uhum. Mas eu pensava, eu me sentia a última bolachinha do pacote, porque eu vim da colônia, porque eu falava errado, porque não sei o quê. Mas passou um tempo e eu consegui sobrar um troquinho, porque eu trabalhava, tinha que comprar comida. E eu comprei tecido para fazer 20 camisas. É uma camisa bordada, tenho ainda as fotos das minhas primeiras peças. E essas camisas, aí eu fiz as peças, consegui um dinheirinho, que daria hoje R$1.300, vamos dizer. Fosse hoje comprar esse tecido, fazer essas peças, não precisaria mais do que isso. Aí eu fiz as peças, sim, mas e agora? O que eu faço com isso? Aonde que eu vou vender? O que eu faço? Aí eu peguei uma sacola, fui para o centro de Farroupilha, e ofereci nas lojas. Ah, é bonita, não sei o quê, mas não consegui vender nenhuma. Vim para casa muito triste, né, que eu não consegui vender nenhuma peça. E eu continuei trabalhando para as malharias. Tinha minhas camisas lá e eu continuei trabalhando para as malharias. E um dia encontrei uma senhora na rua, lembro o nome dela, que se chamava Alba,
uma senhora de Porto Alegre, e eu sempre fui muito curiosa. E eu perguntei para ela o que a senhora está fazendo. Ela disse, eu venho a Farroupilha porque eu sou revendedora de malha. Nossa, quando ela me falou isso, meus olhos brilharam. Digo, está aqui a minha oportunidade. Uma revendedora que pode vender minhas camisas. E aí ela me disse, onde é que você mora? Eu digo, lá no bairro São Luís. Não, muito longe, né? E o meu coração palpitava, porque eu queria mostrar minhas peças para ela. Aí eu disse, se eu conseguir um táxi? Ela disse, bom, se tu me levar de táxi, eu vou. E aí ela foi até a minha casa, comprou metade das minhas camisas. Caramba. Nossa. Olha, para mim ficou muito marcado isso. A minha felicidade de vender as minhas primeiras peças. Até para sua autoestima, né? Isso. Com certeza. E eu não tinha telefone, e uma coisa que ela disse, se as minhas clientes gostarem das peças, eu te mando uma carta semana que vem. E na outra semana eu recebi uma carta com o pedido das camisas. Você ficou muito tempo com essa pessoa? Sim, ela já era meio de idade, né? Depois eu fiquei sabendo que ela faleceu, assim. Mas quando ela veio buscar as camisas, veio com outra revendedora, que também comprou. E aí eu comecei com tecido e depois eu comecei a fazer tricô. Na frente da minha casa tinha uma mulher que tinha máquina de tecer, aquela manual. E eu disse para elas, fui lá perguntar se ela teceria para mim, eles me deram o modelo, eu vou fazer as malhas para ti. Eu comecei a comprar fio em Caxias do Sul, a minha casa onde eu morava era meio longe da rodoviária, onde eu comprava o fio em Caxias do Sul também não era tão perto, então eu pegava táxi. Mas uma coisa que eu lembro que me doía tanto pagar o táxi, porque com aquele dinheiro eu podia comprar um pouquinho de fio a mais. E era aí, tudo contadinho. Tudo contado, dinheiro muito contado. Um dia eu peguei o pacote de fio e disse, mas eu vou conseguir carregar esse fio. E aí eu consigo comprar 1 quilo de fio a mais. 1 quilo de fio, vou fazer 2 peças, vou faturar tanto. Eu cheguei, me lembro, é uma coisa que está muito na minha lembrança, estava toda roxa aqui no lado, de carregar pacotes. Nossa, mas o que fez você não desistir? Teve alguma coisa que fez você continuar? O que não me fez dizer? Porque eu acreditava em mim. Eu tentava fazer o meu melhor produto. Eu tinha uma coisa dentro de mim, a minha intuição dizia, vai que vai dar certo. Eu não tinha apoio de ninguém. Mas eu dizia, dentro de mim dizia, vai que vai dar certo. Daí começou a girar, fazendo camisas, fazendo tricô, e assim foi. E foi assim que começou a Anselme? Foi assim que começou a Anselme. Esse nome, né? Esse nome é do meu ex-marido, né? Quando me separei, fiquei casada há 36 anos. Então, eu não tirei o nome por causa dos meus filhos. Ninguém mais me conhecia como Maria de Lourdes Bortolanza, né? Todo mundo me conhecia como Maria de Lourdes Anselme. Aí eu fiquei com o sobrenome, né? Agora, foi sua filha que fez a marca? Né? Aí meus filhos foram criados no meio do tricô. Aí preciso registrar a empresa, porque começou a vir cliente, eu não digo, opa, mas que nome? A Sandra, ela pegou um papelão e desenhou cheio de florzinhas, escreveu Anselme e grudou na porta onde entravam as clientes. Ela tinha quantos anos? Ai, quantos anos a Sandra tinha? Eu acho que ela devia ter uns 8 anos. 8, 9 anos, não estou bem lembrada. Mais ou menos isso. Você acha que o fato de hoje você ter trabalhar com confecção, trabalhar com moda, trabalhar com tecido, com tricô, isso faz com que você se sinta mais perto da sua família, da origem lá, de quando você brincava com as coisas da sua mãe, da sua família? Você se sente mais próximo da sua família? Olha, é uma coisa assim que eu amo aquilo que eu faço. Amo. Eu entro na empresa com os funcionários, para mim é a minha família. Amo. Né? Então, eu digo, não é trabalho, assim, é um divertimento, porque eu faço aquilo que eu amo. E ir lá conversar com as pessoas, é uma coisa assim que para mim é uma grande alegria. E você acha que tem uma conexão ali com você fala que você não sabe por que você acreditava, mas você acreditava em você. Você acreditava que você tinha um talento, né? Essa determinação, você acha que vem dos seus pais? Meu pai era uma pessoa assim, ele morreu com 84 anos, faz 2 anos e pouco. Digo, meu pai,
ele morreu com um coração, digo um coração de criança, puro. Uma pessoa maravilhosa, que onde que ele estava, tinha alegria. Ele era um palhaço da turma, né? Uma pessoa assim que, tanto meu pai como minha mãe, que me deixou assim, muitos ensinamentos, e eu tenho certeza que estou aqui por causa deles. Qual é o principal ensinamento, assim, ou os principais ensinamentos que você acha que são, Principalmente a empatia. A empatia, para mim, assim, sempre se colocar no lugar do outro, não falar mal, fazer a coisa correta. Era assim, era muito forte. A minha avó, materna e paterna, elas eram pessoas maravilhosas. Lembro da minha avó que ela ia colher os tomates, né? E ela dizia, eu só preciso disso. O resto, vamos distribuir. E ela dizia uma frase, eu vou dizer em português, porque ela dizia assim, tantos irmãos, tantos pedaços, né? Então, ela dividia, porque o que sobra para mim, vamos dar para os outros. Então, eu fui criada numa família com muitos princípios e valores e com muita empatia. Olha, eu não vou encerrar esse bloco antes que você diga essa frase em italiano, Vêneto, né? Vêneto? A minha avó dizia, tanti fradei, tanti toquei. Quer dizer, tantos irmãos, tantos pedaços. Era assim que a minha avó pensava. Ai, que lindo. Bom, a gente vai fazer uma parada, a gente não queria parar, mas vamos parar e volta rapidinho aqui com essa conversa deliciosa. Estamos de volta com essa entrevista deliciosa com a Maria de Lourdes Anselmi, que estava contando um pouco das suas origens italianas, terminou falando italiano vêneto, né? Que chama? É, o italiano vêneto. Ai, que delícia. E a nossa família tem origem italiana, então debateu a saudade também. Ah, eu amo a Itália, né? Não sei, as raízes, né? Ai, é bom demais. Queria que você contasse um pouco sobre a Anselmi, os detalhes ali. Você contou que é sua filha que escolheu o nome, né? Colocou ali um papel na porta da casa para a empresa ter um nome. E hoje, quando a gente entra na empresa, nas lojas, tem uma árvore, né? Uma escultura de uma árvore. O que é essa árvore? Olha, tem alguma das nossas lojas que tem árvore, porque foi assim, essa história, ela aconteceu o seguinte. A árvore, ela é feita tudo de lascas de madeira, né? Que isso lembra os nossos imigrantes que vieram da Itália, que eles cobriam as casas com as madeiras, que se chamava scandole, né? E a árvore, porque as raízes, como Anselmi tem uma raiz muito forte na família, eu comecei a empresa, meus filhos estão juntos, hoje praticamente já fiz a sucessão. Meus filhos são muito unidos, eu tenho muito orgulho de ver meus filhos trabalhando num lugar... Eles amam a empresa, amam, os três. Então, eu tenho a Sandra, que é criação, o Eduardo, que é administração, que ele entende de tecnologia, contabilidade, o gestor, hoje eu e ele, né? Mas se eu sair da empresa, o Eduardo está super preparado, e a Paty, a minha pequena, que é do marketing, né? Então, eu olhando hoje... Da onde eu vim, né, lá da colônia aqui, não sabia nada, que me sentia a última bolachinha do pacote. E olhar a empresa hoje, a Anselmi está com mais de 600 funcionários quando visito as lojas, quando visito a nossa fiação. Digo, meu Deus, como é que eu consigo fazer tudo isso, né? Então, eu olho assim, eu digo, eu só tenho gratidão. Estou num momento da minha vida, estou vivendo assim um momento pleno, sabe, em paz. Olhar para o meu passado e só tenho gratidão. Claro, muitos tombos, muitos aprendizados, né? Muita luta, né? Muita luta, muito trabalho. Eu tive que abrir mão de estar com os meus filhos, muita coisa, para me dedicar ao trabalho, né? Mas hoje, quando olho assim, se fosse começar, eu começaria tudo, faria tudo igual. Uhum. A Anselmi, você estava falando, tem 40 anos, né? Está fazendo 40 anos, sim, né? Sim. E ela é uma referência no mercado têxtil na América Latina, né? Sim. Como é que ela está hoje posicionada, né? Quantas lojas? O Parque Fabril, eu sei que é grande. Nós estamos hoje com 13 lojas, estamos indo para 14, vamos abrir no Rio, estamos em Brasília, São Paulo, aqui nós. São Paulo
Maravilhoso. E nós temos Santa Catarina, tem diversos, Brasília. Nós começamos a abrir lojas para mostrar o nosso produto. E desde quando eu iniciei a empresa, sempre foi uma preocupação minha em fazer o produto da melhor forma possível, com qualidade, pensando no cliente. Então, eu sempre procurei fazer as coisas da melhor forma possível, o melhor produto, cuidar bastante das pessoas, meus funcionários, tentar fazer a minha parte como empresária dentro da comunidade, fazer o meu melhor. Você tem uns funcionários que estão há muito tempo na empresa, né? Vocês têm esse costume, né? Essa forma Sim. de administrar, né? Sim, eu tenho funcionários de 37 anos, 32, 30 anos, 25. E uma coisa que eu fico muito feliz é que quando eles falam que eles têm muito orgulho de trabalhar na Anselmi. Isso me deixa muito feliz. Isso não tem dinheiro que pague isso. Porque realmente, essa semana eu estava passando na produção, que tinha uma amiga minha junto, né, e elas contando felizes que estão lá dentro, que aqui é minha casa, aqui eu me sinto acolhida. Então, sabe, ver as pessoas que trabalham comigo com esse sentimento é muito gratificante, muito gratificante. É um valor intangível, né? É um valor intangível. Eu acho que a empatia... Eu sempre, às vezes, até fui chamada de ingênua. Ai, você é muito ingênua, porque eu não sei o quê. Eu digo, mas fazer o bem me faz bem. Sim, isso é riqueza. Isso né? é riqueza. Para mim não existe coisas melhores na vida, porque com essas minhas andanças no mundo, que eu andei muito, conheci muitas pessoas ricas, muitas pessoas com muito dinheiro. Mas eu, quando começo, como faço terapia já há muitos anos, então a gente aprende a observar muito, né? E eu fico observando assim, às vezes digo, meu Deus, essa pessoa, ela é tão pobre que só tem dinheiro. E normalmente você não tem isso, né? Que você não, tem dentro, graças a Deus. Não tem felicidade, né? Não, para mim o dinheiro ele é uma consequência. Nunca, quando iniciei a empresa, eu nunca imaginei assim chegar onde eu cheguei. E nunca botei o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro vem depois. E vocês têm também uma preocupação com a cadeia produtiva, né? Com a sustentabilidade, né? Sim. Uma preocupação muito grande. Nós agora começamos a trabalhar com algodão orgânico, que vem lá do Nordeste, de pequenos agricultores, que eles plantam algodão no meio do feijão, no meio do milho. Eu fui para lá conhecer de onde vinha tudo. Eu chorei, porque ver essas pessoas plantando algodão no meio do milho, do feijão, e eles colherem 2, 3 mil quilos de algodão por ano, é a loteria. Ter uma empresa, conseguir fazer a diferença, as pessoas, para mim é isso que eu quero. E o que você hoje conta e tenta passar de valores? Eu sei que você tem netos já, né? Sim, eu tenho 5 netas maravilhosas. São 5 mulheres. 5 mulheres. Que mulherada, né? Sim, é muita mulher. É muita mulher, né? E o que você aprendeu com seus pais, que você passou para os seus filhos e passa agora para os seus netos? Os valores, suas netas? Os valores e os princípios. Se você perguntar para minhas netas, que eu tenho 2 gêmeas de 11 anos, o que é mais importante na vida, elas vão te responder ter coração bom. Porque eu digo, não adianta ser linda, não adianta ser maravilhosa, se você não ajuda as pessoas, se você não tem um coração bom. Para elas sabem que ter o coração, ser uma pessoa do bem é o mais importante. Você fala muito sobre esses valores, tanto na sua família quanto na sua empresa. Eu quero saber o seguinte, família é? Para mim, a família é tudo. É a nossa base, é onde que nós podemos, assim, é onde que nós somos assim acolhidos, nós podemos chorar, né? Nos momentos mais difíceis é a família que nos acolhe. Eu tenho muitos amigos, amo todos os meus amigos, mas a família é a nossa base. Bom, a gente vai para a última pergunta, se deixar a gente fica aqui, né? Vamos ficar 2 dias aqui. Principalmente fazendo agora a entrevista em italiano, não que eu vá entender, só porque eu acho lindo. A gente pode refazer tudo em italiano. A última pergunta, o que é ser brasileiro? Olha, para mim, ser brasileira é um privilégio, né? Um país tão maravilhoso, que nem o Brasil, um país cheio de oportunidades, um país que lá fora nos enxerga como alegria, festa, né? Música. Né? Eu amo o meu país. Eu tenho muito orgulho de que eu sou abençoada por ter nascido no Brasil. Amo minha pátria.
E como é que a gente se despede agora em italiano? Como é? Olha, nós em Vêneto era tchau, né? Na Itália é arrivederci. 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 Então, tchau, arrivederci. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui, compartilhar um pouco da minha história. Maria, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença. Muito bom ter você aqui. E agradeço ao Cubo Itaú, à Abrace, e agradeço principalmente a você por estar sempre aqui com a gente no Que é Ser Brasileiro. A gente se vê na semana que vem. Arrivederci.